Olá, amigos, namastê. Qual a relação do yoga com o movimento hippie, uso de maconha, uso de drogas, satanismo, marxismo, comunismo, progressismo, globalismo? A resposta é nenhuma. O yoga real, o yoga védico, o yoga que vem dos rishis, dos sábios e videntes iluminados da Índia, nada tem a ver com tais movimentos satânicos, marxistas, globalistas, com o uso de drogas, com o movimento hippie da contracultura nos Estados Unidos, nos idos de 1960, nada tem a ver. Então, por que o yoga tem sido relacionado a tais movimentos? Porque ele tem sido, em verdade, usado pela esquerda, e não de hoje, já há décadas. As tradições do Oriente, o yoga, o budismo, têm sido usadas. Essa é que é a verdade. O marxismo, o gramscismo, se infiltrou até mesmo na Igreja Católica por meio da teologia da libertação. E por meio de tais ideologias marxistas satânicas, que no yoga chamamos de boga, submissão às trevas, eles promovem a subversão das mentes, como foi denunciado por Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB, que desistiu da KGB quando foi para a Índia. Desistiu de trabalhar para a KGB, cuja missão era destruir a cultura indiana. Quando ele percebeu a riqueza da tradição da Índia milenar, ele não pôde continuar e fugiu para o Canadá, para então denunciar esse trabalho demoníaco da KGB, da Rússia. Então o yoga real, o yoga védico, o yoga dos sábios da Índia, nada tem a ver com estas coisas. Não podemos confundir alhos com bugalhos, como diz o ditado. Precisamos desenvolver discernimento, viveka entre o real e o ilusório. Se pegamos os yamas e niyamas de Patanjali, que constitui a coluna vertebral do yoga, lá temos a não violência, a ahimsa, com exceção para a legítima defesa, como o Senhor Krishna ensinou perfeitamente ao seu maior discípulo Arjuna, assim como a todos os Pandavas que foram para a batalha fratricida de Kurukshetra em defesa do Dharma. O Dharma é a lei, é a religiosidade, é a espiritualidade. Quando estamos no Dharma, estamos em Yoga. Quando estamos fora do Dharma, estamos em Adharma, no crime, em boga, submissão às trevas. Então a ahimsa é a não violência em pensamentos, palavras e atos, com exceção para a legítima defesa. Asteia é não furtar, não roubar, não tirar do outro aquilo que não é seu. Isso inclusive, é tão poderoso na Índia, está tão intrínseco à cultura indiana, que furtar, roubar é algo que muito incomum na Índia. Você anda, inclusive, até nos lugares mais pobres, no maior vila do mundo, que é na Índia, sem preocupação com o furto, com o assalto. Por quê? Porque o povo indiano é um povo honesto. Isso não significa que não existam problemas na Índia, que não exista aqui ou ali problemas, como toda nação existe, obviamente. Mas o assalto, o furto, tirar do outro o que não é seu é violação de asteia. Falar a verdade, satya, ser uma pessoa da verdade, porque Deus é a verdade. E não ser uma pessoa mentirosa que procura vencer o mundo, as coisas por meio da mentira, que é uma tática esquerdista. Muitos de nós pensam que sermos pessoas espiritualizadas significa seguir o politicamente correto. Não, o politicamente correto, na verdade, é uma mordaça contra a verdade. É uma forma de amordaçar a verdade. E as pessoas santas não se deixam amordaçar.
elas falam a verdade, doa quem doer. Gandhi, apesar de ser um pacifista, ele falava a verdade. Se ele ficasse calado, sentado em meditação, a Índia talvez até hoje fosse colônia da Inglaterra. Foi por se levantar, por se erguer, por falar a verdade, que Gandhi, Mahatma Gandhi, conseguiu libertar a Índia da colonização inglesa. Foi por falar a verdade que Jesus foi crucificado. Foi por falar a verdade que Buda se tornou Buda e assim Krishna foi até para a guerra com os Pandavas. Apesar de não pegarem armas na batalha, ele estava como guia dos Pandavas, mas ele estava lá guiando os Pandavas na batalha de Kurukshetra. Brahmacharya, que é a preservação da energia sexual, a parigraha, né, desapego às coisas deste mundo que são passageiras. Então os yamas e niyamas de Patanjali são muito, inclusive, semelhantes aos 10 mandamentos de Moisés. Porque a verdade é uma só, é universal, Deus é um só, é consciência divina. E os valores éticos, morais e espirituais são universais. Estão presentes em todas as religiões, em todas as tradições. Estes dias assisti a um vídeo de um canal do Padre Pio. Fiquei muito triste por causa do sectarismo, da visão fechada, sectarista e misoneísta do apresentador do canal. Gosto muito do canal da vida do Padre Pio, porque Padre Pio foi um homem de Deus, onisciente. Inclusive Yogananda esteve com ele, como relatado pelo irmão Ananda Moy. Yogananda esteve com Padre Pio e esteve com Teresa Neumann, mística católica estigmatizada. Ela tinha todos os estigmas de Jesus. Ela via a paixão de Cristo como um filme em sua mente. E Yogananda, ao chegar na residência dela, ela mandou o recado: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia, a grande Teresa Neumann. E esse canal do Padre Pio, o apresentador citou a história de um rapaz hippie, não é, ligado ao movimento hippie, que usava maconha, assistia palestras sobre ideologia de gênero, praticava yoga, segundo o relato do senhor que faz a apresentação do canal do Padre Pio. E ele então se converteu ao Padre Pio, ele se libertou daquele movimento hippie, do uso de drogas, da prática de yoga. Queridos, quando ouvimos alguém falar desta forma, automaticamente quem não tem o conhecimento do yoga, do que o yoga é de fato, acredita que o yoga realmente tem algo a ver com aqueles movimentos de contracultura dos Estados Unidos dos anos 60, ou envolvimento com maconha e etc. Todos os mestres são unânimes ao afirmar que entorpecentes, alucinógenos, substâncias externas ao yoga não fazem parte do yoga, alteram a consciência. Então você tem o que? Alucinações. Você está se prejudicando o seu cérebro, prejudicando a sua saúde física, mental e espiritual. Então nada disso faz parte do yoga real, do yoga autêntico. Aqueles que praticam yoga e usam tais substâncias ou participam de tais movimentos, em verdade estão se auto-iludindo e estão nadando contra aquilo que os verdadeiros santos da Índia, os verdadeiros mestres ensinaram no passado e ensinam ainda hoje. Se misturarmos isto achando que yoga tem a ver com tais movimentos, nós estamos propagando a mentira, a sátya, e prejudicando a nós mesmos, karmicamente falando, e a sociedade. E esse karma, esse mau karma, não é pequeno. Não é pequeno, porque você está se prejudicando e prejudicando os outros. Compreendo a postura daquele senhor do canal, porque ele não sabe o que é yoga. Ele não conhece yoga. Mal conhece o cristianismo, posso afirmar isso, porque por todo o conhecimento que ele possui a respeito do Padre Pio, de São Francisco de Assis, dos santos da Igreja Católica, do catolicismo, a visão que ele tem, o conhecimento que ele tem é ortodoxo e dogmático.
baseado em misoneísmo, temor ao que é diferente, sem a coragem, Vikram, a coragem de pesquisar, de estudar, de buscar a verdade mais profunda, então acaba propagando uma visão do próprio cristianismo, da própria cristandade, de temor a Deus em vez de amor. Porque quando acreditamos em fogo eterno, no fogo do inferno, em danação eterna, acreditamos em um Deus mau. Qual pai que ama lançará o seu próprio filho dentro de um forno? Como já contei aqui em lives sobre a história de Yogananda, de um pai que acreditava que seu filho iria queimar no fogo eterno. E Yogananda disse a ele: o senhor seria capaz de lançar o seu filho dentro de um forno? Por mais perverso que seja esse filho? E aquele pai disse: jamais. Jamais. Se um pai terreno não é capaz de lançar o seu próprio filho dentro de um forno, por pior que seja esse filho, como Deus, que é amor, fará isto? Ou faria isto? Jamais. Jesus deixou claro: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, se vossos filhos pedem pão, vocês não dão pedra, se pedem peixe, vocês não dão uma serpente, quanto mais o Pai que está nos céus. Então, queridos, yoga nada tem a ver com uso de drogas, maconha ou qualquer outra substância alucinógena, nenhuma substância que altera a consciência. O que verdadeiramente tem de alterar a nossa consciência é a prática introspectiva de ver Deus dentro de nós mesmos de uma forma natural, olhando para dentro, com técnicas de respiração, pranayama, atenção na respiração, como os cristãos contemplativos também fazem até hoje, desde a época dos chamados padres exicastas, desde a época de Jesus, na verdade, porque Jesus ensinou isso. A própria Bíblia afirma no Antigo Testamento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é exíquia. Exíquia quer dizer quietude, silêncio interno. Aquietar a mente, aquietar as vítreas, os redemoinhos mentais, entrar em estado de niroda, quietude. Exíquia, quietude. Os cristãos exicastas e os contemplativos dentro da Igreja Católica, os beneditinos, os trapistas, os cistercienses, os contemplativos da igreja, são o próprio Padre Pio de Pietrelcina, São Bento de Núrcia, São Francisco de Assis, Santo Antão, Teresa de Ávila, praticavam essa introspecção. A Teresa de Ávila dizia para as irmãs carmelitas: vocês querem ter a visão de Deus? Façam como a tartaruga que recolhe os seus membros para dentro do casco. Esse exemplo da tartaruga foi dado há 5 milênios pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita. É pratyahara, recolhimento dos sentidos, por meio da observação do pranayama. O pranayama cristão é maranata, enquanto no yoga observamos a respiração com o mantra Soham. Os cristãos fazem maranata, com a atenção no coração, meditando no coração, visualizando a Jesus, o Cristo, no coração. Maranata significa vem, Senhor. Yoga puro. Yoga puro. Quando temos a compreensão real, tanto do yoga quanto da Bíblia, percebemos que a Bíblia é um livro de yoga. Só quem não tem o conhecimento trazido por Paramahansa Yogananda é que não compreende a Bíblia. Mas aquele que leu Yogananda, que estuda Yogananda e pega a Bíblia, vê: meu Deus, isso aqui é yoga puro, do começo ao fim, desde o Antigo Testamento até o Novo. E Deus soprou nas narinas de Adão o Ruah, que é o sopro da vida, é o prana, a energia vital inteligente de Deus, que entra pela boca de Deus, o bulbo raquidiano atrás do pescoço. Quando Jesus foi tentado no deserto, não é, por Satã, Maya personificado, quando ele teve fome e Satã disse a ele: você não é o filho de Deus? Transforma estas pedras em pães. O que Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, o verbo. Om.
Amém. Que entra, ele disse sai, não é? Está escrito sai pela boca de Deus, mas o correto é entra pela boca de Deus, que fisiologicamente falando é aqui atrás do pescoço, nessa parte funda que une o crânio ao pescoço. É uma árvore invertida, é a árvore da vida dentro de nós, dentro do ser humano. É esse bulbo raquidiano que é responsável por nossa respiração. E quando então temos o controle dessa energia vital, o prana, que os judeus chamavam de ruah, temos a visão divina, a visão de Deus, entramos no êxtase divino, estamos sendo alimentados pelo néctar, pela energia cósmica de Deus. Então, neste caso, de um ser tão elevado como Jesus, ele não precisava se alimentar, ele já se alimentava de prana, de energia vital. Então é isso, queridos amigos. Yoga nada tem a ver com maconha, marxismo, socialismo, comunismo, gramscismo, progressismo e outros ismos satânicos, demoníacos, que não levam a Deus, mas apenas distanciam o ser humano de seu eu real, o Atma, Deus existindo em nós. Namastê.